avalia aí esse princípio, né, esses primeiros meses do governo Bolsonaro? Você sabe que eu acabo avaliando até positivamente, por uma razão, digamos, singela e que vem muito ao encontro daquilo que eu penso. Né? Eu acho que o governo Bolsonaro está dando sequência, e eu me recordo, quando o presidente da República, eu dizia, olha, será bem sucedido o presidente que der sequência àquilo que eu estou fazendo. E veja, eu posso dar aqui vários exemplos. Por exemplo, a questão da Previdência Social. A Previdência Social só foi aprovada agora porque, na verdade, durante 2 anos eu fiz um debate intensíssimo sobre a Previdência Social e agora acabou sendo aprovada em primeiro turno, suponho que será aprovada em segundo turno, importante, fundamental para o país. No passado houve muita resistência. Eu juro que eu queria ter a autoestima de Michel Temer. Achar que o Brasil vai andar por causa das discussões e promoções e seja lá o que for que ele fez, é uma autoestima da porra. Bom, mas vamos lá, passando para o último vídeo. Então a gente terminou falando do fim do governo do PT, do fim do governo Dilma com o impeachment. Porque eu dei uma corrida ali no final, eu acabei não falando do principal sobre o impeachment. A Dilma foi empichada, né, foi deposta do cargo com a acusação de pedalada fiscal. O que é a pedalada fiscal? A principal acusação foi essa, foi a pedalada. A pedalada não é propriamente um crime, ela é uma manobra fiscal. Né? Do que se trata? Então, para se fechar as contas do governo, o governo pega crédito de bancos públicos, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, se não me engano, foi da Caixa Econômica, paga aquela dívida, fica com a dívida do banco, fica com a dívida no banco e aí acerta quando pode. No caso, né, pelo que eu lembro de ter visto, aquilo que a Dilma teria pedalado, né, esse empréstimo, esse crédito especial que a Dilma pegou nos bancos, na Caixa Econômica, foi quitado antes ainda dela ser derrubada. Né? E outra, todos os presidentes que vieram antes da Dilma fizeram a mesma coisa. Inclusive, isso daí é uma prática comum não só no Brasil, fora do Brasil também. Parece que o Obama fez, falávamos do Obama no primeiro vídeo lá do Lula, então parece que o Obama também o fez, então, ou seja, não é algo tão anormal assim. Né? Porque, na verdade, essa questão toda de dívida pública, de contas públicas, é bastante complexa e eu não vou me alongar aqui. Só que mais importante ainda a gente vai ver é que logo depois que houve o impeachment e o Temer assumiu, uma das primeiras coisas que foi aprovada foi o direito de pedalada. Existe uma sketch, né, um quadrinho lá, um quadro do Zorra Total, que é da época do impeachment, que deixa bem claro isso que aconteceu ali durante o fim do governo da Dilma, o começo do governo Temer. Eu vou deixar aqui na descrição, só não coloquei no vídeo, porque ia acabar ficando muito longo. Não que o vídeo seja longo, é coisa de 2 minutos, mas 2 minutos eu sei como acaba passando aí. Então a gente vai perceber, a gente vai olhando, a gente vai percebendo por que a Dilma caiu. Não foi uma acusação de corrupção, né? Foi uma acusação de pedalada, que é uma manobra fiscal, uma manobra econômica, uma manobra financeira. Ela não tem acusações de corrupção. Né? O Lula até tem lá toda a questão do pedalinho, do triplex, do sítio, a gente vai falar um pouco disso. Tal. Mas no caso da Dilma, não tem acusações desse tipo. Não foi por coisas desse tipo que ela caiu. E outra, uma coisa que é importante deixar claro também. Quando o Temer assume, ele vai dar uma entrevista, se não me engano, lá nos Estados Unidos, que ele fala do programa Ponte para o Futuro. Eu não citei aqui, mas basicamente o que era esse programa Ponte para o Futuro? Era retomar aquele neoliberalismo hardcore lá do governo Fernando Henrique. Lembrando, o governo PT nunca deixou o neoliberalismo, mas adotou um forte programa de políticas sociais, que acabou auxiliando as classes mais pobres. Nunca foi um Estado ali tomando a frente da economia, buscando fazer reformas e tudo mais. Não fez nada disso. Né?
De certa forma, a elite, os bancos continuaram mandando na economia, como faziam no governo Fernando Henrique, só que tinha ali um contrapeso, que eram os programas sociais e tal. Né? Que é um programa, um contrapeso bem naquelas. Né? O problema é que assim, isso deu certo durante um momento em que o Brasil estava em crescimento. O Lula e a Dilma, principalmente nos primeiros anos do seu mandato, eles conseguiram manter os programas sociais, conseguiram manter a alta do salário mínimo, essa coisa toda, devido aos programas sociais. Devido ao crescimento econômico, principalmente por causa do boom das commodities. Então o Brasil estava vendendo muito para fora, soja, petróleo e outros produtos mais. Só que quando chegou 2013, 2014, quando o mundo ainda estava vivendo os impactos da crise de 2008, o Brasil começou a diminuir o ritmo de exportação. E aí, como o Brasil não é industrializado, como a gente já falou, isso eu falei lá no primeiro vídeo, isso acabou levando a uma crise econômica. Então é uma crise por fatores externos, mas também por fatores internos e também por erros do PT. Não por corrupção. Isso que é importante deixar claro. Não é por corrupção. E aí começou aquela pressão. Bom, o PT vai fazer o quê? Vai governar para os ricos ou vai governar para os pobres? A Dilma tentou ainda manter o mesmo tipo de governo que o Lula estava fazendo, que ela estava fazendo no começo, que é tentar garantir o ganha-ganha. Só que assim, medidas como o ajuste fiscal que a Dilma fez não eram o suficiente. A elite queria mais. Né? Setores como os bancos e tudo, tanto que a crise começa em 2015. Mas vai procurar qual foi o lucro dos grandes bancos privados aqui do Brasil, como Bradesco e Itaú. Não tiveram crise. Esses bancos não passaram por crises, não passaram por perdas durante a crise. Então, ou seja, crise para quem, como a gente costumava falar, né, nas manifestações que a gente fazia pró-PT. Né? Existia uma crise, sim, no Brasil, tanto como eu disse, a questão do desemprego começa com o governo Dilma, mas essa crise ela atingiu classe baixa, tal, não atingiu a elite. Só que a elite se apropriou do discurso da crise para justificar a derrubada da Dilma. E o que é pior, uma vez que a Dilma foi derrubada, implementar uma série de políticas que foram contrárias à população. A gente tem 3 principais que eu já citei lá no vídeo dos golpes. Foi a PEC dos gastos, que foi aprovada logo no fim de 2016, a reforma trabalhista, que foi aprovada, se eu não me engano, em 2018 ou em 2017, e mais recentemente a reforma da Previdência, que o Temer até faz referência aí no começo desse vídeo, que já foi aprovada no governo Bolsonaro. Então, ou seja, se por um lado o PT deixou de fazer coisas para o povo, praticamente não tirou direitos. Agora, os governos que vieram depois do PT vieram para tirar direitos da população. Alguns, inclusive, que nem foram criados pelo PT. Eles têm uma coisa de querer mexer com os direitos trabalhistas. Quem criou direitos trabalhistas foi Getúlio Vargas lá na década de 40. Mas vamos lá. Temer, de vice decorativo a presidente de baixa popularidade. É interessante porque o Temer, em nenhum momento, ele foi um presidente de alta popularidade. Né? Embora ele assume a presidência depois do impeachment, com boa parte da população querendo o impeachment da Dilma, o Temer em nenhum momento ele consegue emplacar como um presidente de alta popularidade. Ele nunca passou da casa dos 10% de gente que dizia que o governo dele era bom ou ótimo. Aliás, nem sei se algum dia ele chegou nos 10%. Eu lembro que boa parte das pesquisas, né, que se tinha 2, 3 anos atrás, diziam que o Temer estava ali por volta dos 3%, 4%. E é interessante porque conforme as políticas do Temer iam avançando, né, que iam tirando direitos da população, o que a gente via era os petistas, ou a galera que apoiava o PT, que foi contrário ao impeachment, dizendo vocês tiraram a Dilma, tal, não sei o que lá,
e agora aguenta o Temer aí. E os não petistas, né, aqueles que eram a favor do impeachment, que diziam que o PT tinha roubado, que não queriam mais o PT no poder, também diziam, mas quem votou na Dilma votou no Temer. E realmente, quem votou na Dilma votou no Temer. Afinal, o Temer é vice da Dilma. Não é como na época lá do Jango, que você votava em um e outro. O problema é que, assim, nessas, o Temer ele conseguiu, mesmo assim, aprovar algumas medidas que foram contrárias à população. Medidas que, se fazia pesquisa, a população estava contra, mesmo assim ele ia lá e conseguia aprovar. É um presidente que balança, mas não cai. Várias vezes houve risco do Temer cair, mas a verdade é que ele não caiu, porque ele estava muito bem amparado pela elite. Assumindo a presidência, como eu disse, ele legaliza as pedaladas. Praticamente um dia depois que ele assume a presidência, pedalada fica legalizada. Aliás, existem acusações de que as pedaladas que foram motivo de derrubar a Dilma, também teve algumas pedaladas, algumas manobras que foram assinadas pelo Temer. Afinal, quando o presidente se ausenta, quando o presidente está fora do país ou coisa assim, quem governa é o presidente, quem assina os documentos, os papéis tal, é o vice. Quem exerce o papel de presidente é o vice. E teve casos que a Dilma estava afastada e que o Temer assumiu coisas, assinou coisas que eram pedaladas também. E o Temer em nenhum momento passou por um processo de impeachment. No fim de 2016 é aprovada a PEC dos gastos. Por 20 anos o Brasil congela os investimentos em educação, saúde, naquilo que é relacionado aos benefícios da população, o que é um problema, porque você congelar esses, na verdade assim, não é que congela total, ele só vai acompanhar a inflação. Então vamos lá, sei lá, esse ano o Brasil investiu 1 bilhão na educação. Né? A inflação para o ano que vem deu 5%. Então o Brasil vai investir 1 bilhão e 500 milhões, que eu acho que 5%. Não, é 1 bilhão e 50 milhões. Acho que é isso, gente. Desculpa, humanas fazendo conta. Mas seria o 1 bilhão mais 5%, que eu acho que dá 50 milhões. Se não me falha. Porque 500 milhões é 10%, 5 milhões é 1 sobre 1000. Né? Então seria 1 milésimo. Então o 5% aí seria 50 milhões. Só que você tem um problema que é o chamado boom geracional. Por exemplo, quando a gente fala em educação. A gente está num momento em que o Brasil mais tem jovens. Então, você precisa investir mais em educação, porque você vai ter que atender essa juventude. Você congelar por 20 anos é bastante complicado, porque a gente não sabe como é que vão ser as coisas daqui 10 anos. Imagina daqui 20. Congelar, você, em outras palavras, você deixa claro que vai faltar dinheiro para educação, vai faltar dinheiro para saúde. É só a gente pensar. Estamos aí na situação da pandemia. O Brasil está com dinheiro congelado na questão da saúde. Em grande motivo aí de faltar leitos, ter faltado leitos em vários lugares, é por causa da PEC dos gastos. Né? Então, o problema é que em nenhum momento se buscou aumentar a arrecadação. Se está faltando dinheiro, você tem que aumentar a fonte. Como? Uma das formas é tentar economizar, mas tem uma outra, que é aumentar a arrecadação. Está na nossa Constituição, taxação das grandes fortunas pagarem mais impostos. Até hoje ninguém fez, nem o governo PT fez, né, por sinal. Aliás, recentemente eu vi uma fala do Lula falando que precisava fazer a taxação das grandes fortunas. Ele teve uma fala, aí tem um vídeo dele do dia 7 de setembro, falando que precisava se fazer a taxação das grandes fortunas e não sei o que, só que quando estava na presidência não fez. Então, enfim, a hipocrisia, como hoje a gente tem lá o meme para falar sobre isso. Então, o Temer vai aprovar a PEC dos gastos, né, isso já no fim de 2016. Em 2017, a gente vai ter o país atravessando forte oposição ao Temer, tanto que vai ter as grandes greves
contra a reforma da Previdência. Tem pelo menos, acho que, duas grandes greves, duas grandes paralisações. Uma foi em abril, a outra foi, sei lá, acho que em maio ou junho. Né? Teve duas grandes paralisações. O Temer não consegue aprovar a reforma da Previdência, que era uma das promessas deles. E em 2018 a gente vai ter a greve dos caminhoneiros, que também, em grande parte, os caminhoneiros buscam paralisar lá. Isso a gente, acredito que vocês lembram, porque faz muito pouco tempo. Inclusive, com a greve dos caminhoneiros, em grande parte era contrária ao próprio Temer. E 2018 é marcado pelo ano da eleição à presidência. E aí, óbvio, né? Vou sair um pouquinho do slide, daqui a pouco eu volto nele. 2018, principalmente o segundo semestre, ele é todo marcado pela eleição para presidente, a campanha eleitoral para presidente. Bom, vamos lá. O que a gente percebeu? Por causa do impeachment, se jogou com o que a gente chama de política de terra arrasada. Eu citei a ideia de terra arrasada quando eu falei lá da Rússia. E é uma analogia que vale bastante a pena. O que os soviéticos fizeram na Segunda Guerra Mundial? Eles destruíam cidades antes dos nazistas chegarem, para quando os nazistas chegarem não encontrar base. E aí, com o frio russo e tal, eles foram tendo dificuldades. A terra arrasada é isso, eu até brincava lá no vídeo de Segunda Guerra, acho que é o último vídeo, o penúltimo vídeo, né? Você não vai ter a sua cidade destruída se você destruir antes. Os setores contrários ao PT fizeram a mesma coisa no Brasil, né? Eles jogaram contra a política. Lembram que eu falava lá no vídeo passado da ideia da antipolítica? Essa ideia de antipolítica, ela veio com tudo nessa última eleição. Tanto que a população, de maneira geral, não quis votar na esquerda, porque o PT está muito queimado com uma boa parcela da população, tal, é o partido da corrupção e não sei o quê, mas também não votou nos partidos tradicionais de direita, como o PSDB e o PMDB. O PSDB lançou o Alckmin para candidato. A gente viu todas as eleições até agora, até 2018, o PSDB, quando não ganhou lá com o Fernando Henrique, chegou no segundo lugar. Geralmente chegava, na verdade, chegou todas no segundo turno. Não teve nenhuma eleição que o PT ganhou no primeiro turno. Chegou todas no segundo turno, mas todas essas eleições perdeu e tal, mas enfim, sempre teve uma porcentagem alta, 40%, 30 e tantos por cento, sempre uma quantidade alta de votos. Nessa última eleição, o Alckmin teve 4,5% dos votos. O Meirelles, que era o candidato do PMDB, que é o partido do Temer, teve lá, sei lá, 1, 2% dos votos. Então, ou seja, a direita tradicional, que era a grande aposta da elite, da mídia, enfim, a volta do PSDB e tal, também não emplacou. Na verdade, essa galera nem se dizia de direita, se dizia o centro, né? São os equilibrados, né? Nem esquerda nem direita. Mas, na verdade, as políticas deles são políticas de direita, são políticas neoliberais. A direita não conseguiu emplacar seus candidatos, o PT ainda de alguma forma conseguiu emplacar. Porque quando você pensa que o Haddad, depois de todo o massacre que foi feito ao PT, principalmente nos últimos 5 anos, desde que a Dilma ganhou a eleição lá em 2014, o Haddad, que era um desconhecido, conseguir chegar no segundo turno. O Haddad era bastante conhecido aqui em São Paulo, mas fora, tanto que o pessoal brincava que fora de São Paulo chamavam ele de Andrade, porque o pessoal não sabia quem era. Foi o candidato do Lula ali e tal. O Haddad conseguir chegar no segundo turno foi uma grande façanha, porque afinal o PT estava queimado, mas não estava tão queimado assim quanto se queria que tivesse. Só voltando lá para a gente poder concluir esse vídeo, né? Então, a esquerda de alguma forma fica dividida entre o Ciro e o PT, né? O PT, num primeiro momento, o seu candidato é o Lula, mas o Lula estava preso, o Lula está preso, babaca, o Lula estava preso. O Lula foi preso logo no começo de 2018. Ele já tinha sido condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro em 2017. E aí, em 2018, ele é preso.
Né? Na verdade, ele é condenado na segunda instância em janeiro e ele vai ser preso em abril, se eu não me engano. Se não me falha a memória, em abril que o Lula foi preso. Só que aí o PT fica naquela coisa de que eleição sem Lula é fraude, eleição sem Lula é fraude, eleição sem Lula é fraude. Não vou entrar no mérito se a prisão do Lula foi legal ou não, o que tudo indica não. Ele pode até de repente ter culpa, mas do jeito que está o processo é bastante questionável. O problema é, o PT insistiu nessa história da candidatura do Lula, como eu já disse várias vezes, aqui a gente volta na questão do ego do Lula, segurou e aí no final lançou o Haddad, que era uma pessoa desconhecida. É o mesmo erro que o PT fez, é o mesmo erro que o Lula cometeu ao ter lançado a Dilma em 2010. A gente está lançando uma pessoa que é desconhecida. Talvez o Haddad até seja mais preparado do que a Dilma para uma presidência, não vou negar, só que era uma figura desconhecida. E não é uma figura também tão preparada assim para falar com a população e tal. Por outro lado, a gente tinha lá o Bolsonaro. Né? Bolsonaro é um deputado, né? Era um deputado, com posturas bastante polêmicas, com falas bastante polêmicas, defensor da ditadura, com falas geralmente homofóbicas, com falas machistas, enfim, né? E que se apresentou como alguém que era diferente de tudo que estava aí. Tanto a direita tradicional, PSDB, PMDB, como a esquerda, PT, principalmente. Na verdade, o Bolsonaro ele joga todo mundo para a esquerda, né? Ele vai falar que é tudo de esquerda. E consegue se eleger. Quando o Bolsonaro se elege, a única coisa que me vem à cabeça. Eu tinha posto um trecho lá de Guerra Infinita no vídeo do Fernando Henrique. É Guerra Infinita. A gente lutou, mas no fim o Thanos ganhou. Foi isso. Né? O Bolsonaro venceu. Né? E aí a gente tem o Temer dizendo o que ele pensa do governo Bolsonaro. É dar continuidade. E na essência é isso mesmo. O governo Bolsonaro, a única coisa que ele está fazendo é dar continuidade ao que foi o governo Temer. Basicamente, com isso, eu encerro a história da República Brasileira. Então, desde o que a gente viu lá em sala de aula, até esse vídeo, né, quem tiver assistido, os que assistiram aí, vocês têm uma visão panorâmica da história do Brasil republicano. Né, uma visão panorâmica, uma visão bem geral do que foi a República Brasileira. Como eu disse, gente, né, vocês não necessariamente precisam concordar. Eu apresentei uma forma de ver os fatos, uma versão dos fatos, né? Mas eu gostaria que, assim, se for para discordar de mim, em nenhum momento eu vou cobrar que vocês concordem ou discordem, né? Pensando aqui principalmente nos meus alunos, mas se for para discordar de mim, procurem fontes confiáveis para discordar. Né? Não discordem de mim só porque ele é petista, até porque eu nem sou petista. Fiz um monte de crítica ao Lula, um monte de crítica a Dilma, né? Acho que há justificativas para a gente entender por que o Brasil renegou, não quis mais o PT no poder. E até eu já achava que já estava na hora do PT sair. O problema é que para mim não tem alternativa. Talvez tenha uma surgindo aí, mas não vou falar quem eu acho que é, porque não vem ao caso. Não vou ficar fazendo campanha aqui para quem é o meu candidato agora para a Prefeitura de São Paulo. Mas a questão é, eu acredito que vocês têm todo o direito de terem a opinião de vocês, mas se for para ter, tenham com fundamento. Procurem fontes confiáveis. Livros, historiadores, sites, mas site decente. Vai me procurar site de fake news, que aliás está cheio de fake news quando se fala de história do Brasil. Mas com isso, então, eu termino os vídeos desse bimestre e os vídeos de história do Brasil. Mais para frente, a gente volta aí falando sobre o mundo, ok?